Fala, tubarões e sardinhas, e vamos hoje com mais um vídeo do nosso canal ABC do Trade. E hoje nós vamos falar sobre médias móveis e a importância das médias móveis no nosso dia a dia de trade. Confesso para vocês que no meu início de estudos do trade, eu não dava muita importância para as médias móveis. Depois eu fui aprendendo como trabalhar com elas, qual a importância delas para identificar uma tendência e identificar entradas. Existem alguns setups, inclusive, que são baseados em médias móveis, tanto em candles quanto em Renko. E vou passar um pouquinho desse conhecimento aí para vocês, tá? Então, hoje já operei aqui no mercado, tomei um loss, na realidade 2 loss no índice. Hoje para mim foi um pouco complicado no índice, né? Então ele fez uma pernada de alta, fez uma correção, né? Eu fui entrar na correção pelos 5 minutos, aqui mais ou menos, e fui estopado. E depois eu fiz uma nova entrada mais abaixo aqui nessa região e também fui estopado. Aí eu parei de operar o índice, né? Já no dólar, eu operei nas duas condições, tanto vendido como comprado. E aqui eu tive mais sucesso e aí consegui sair positivo das minhas operações. Tá? Como o dia não estava muito bom, pelo menos para mim, o mercado está ótimo, o mercado está uma maravilha, mas eu não estava me entendendo um pouco com o mercado, eu decidi parar e aí estou gravando o vídeo aqui para vocês. Mas vamos falar de médias, né? E as médias que eu utilizo aqui e como elas podem ajudar no dia a dia do trade, tá? Então eu vou abrir um gráfico zerado, tá? Vamos chamar o gráfico de médias ABC do trader. Tá? Vamos deixar esse gráfico limpo. Então eu vou limpar todos os estudos que eu já tinha feito anteriormente para o meu dia do trade aí, tá? Isso, então a gente tem um gráfico limpinho aqui. Recentemente eu alterei a minha plataforma, então hoje eu estou trabalhando com a plataforma Profit Chart Pro. Se vocês verem nos vídeos anteriores, eu estava trabalhando com a Rico Trader, tá? Ela é quase a mesma coisa, mas tem algumas funções a mais, tá? Você quer economizar, pode continuar com a Rico Trader, Clear Trader, XP, não sei o que lá, nem lembro qual que é a plataforma da analógica da XP, mas quase todas as corretoras têm a sua. Mas vamos lá, as médias, tá? Então, vou basear aqui tudo no Profit Chart Pro. Quem tiver dúvida aí sobre MetaTrader, dá uma olhada lá nos vídeos anteriores que eu fiz, um vídeo também sobre MetaTrader, ensino um pouco como colocar indicadores, né? Mas vamos lá. Então, se você clicar com o botão direito no gráfico, inserir indicador, ele vai aparecer toda uma gama de indicadores, você digita média, tá? Média móvel, selecione a média móvel, seleciona o gráfico, aqui a gente está no gráfico do dólar, né? WDOV 20, que é o gráfico com vencimento para esse mês de setembro. E ele já vai te indicar a média aqui. Quando você clicar em inserir, você coloca os períodos que você quer inserir, tá? Quais são os períodos históricos que eu costumo trabalhar? Vou começar com 2 períodos aqui importantíssimos, principalmente para a indicação de tendência do dia aí, tá? Então eu trabalho com a média móvel de 9 períodos, tá? E eu trabalho, se você clicar mais uma vez ele aparece de novo, também com a média móvel de 21 períodos, e já vou explicar o porquê, tá? Mas antes disso vamos deixar as médias configuradinhas. Então, inseridas as médias, a gente configura ela, porque essas médias, na realidade todas as médias que eu trabalho são médias exponenciais, tá? E eu também mudo as cores das médias, tá? Então, vamos configurar elas. Se vocês clicarem 2 vezes nas médias, ele aparece as configurações
Então a gente tem aqui tipo média exponencial, tá? E a aparência, a média de 9, eu gosto de utilizar ela com essa cor aqui, ó, a fúcsia, tá? É um padrão meu, se vocês quiserem adotar o mesmo padrão, tá maravilha, mas é porque eu já me entendo com essas cores, ok? A média móvel de 21 também exponencial, clica 2 vezes nela, exponencial. A média móvel de 21 eu utilizo ela verde normalmente, tá? Então eu só mantenho a cor dela, né? Pronto, tá configuradas as nossas médias, tá? Médias móveis exponenciais, e vamos explicar a importância das médias, né? A média basicamente ela te indica a tendência. Então, em outras palavras, média virada para cima, né? Uma tendência de alta. Então pode ver aqui que a gente tem a chamada LTA, linha de tendência de alta, tá? Média virada para baixo, tendência de baixa. Então linha de tendência de baixa, ok? Então ontem a gente teve pronunciamento lá do Guedes lá, teve um baita de uns candles de operação vendida aqui, né? Teve uma tendência de baixa, tá? E aí as médias viraram de novo. Então a gente tem uma tendência de baixa, né? De alta, perdão. Se a gente for para tempos gráficos maiores, também indica, eu vou colocar no dólar, na série histórica, para ficar mais fácil de visualizar aqui, tá? Então, em tempos gráficos maiores, a gente também tem essa indicação, né? Então, a gente tem aqui uma tendência de baixa, a gente vinha de uma tendência de alta. Se a gente for no diário, a gente também consegue ver, ó, historicamente as tendências. Pode ver que a gente está numa LTA, linha de tendência de alta, certo? E a média vem acompanhando, tá? Então ela te mostra historicamente qual a tendência do dia, dos minutos, etc e tal. Então o que é o 9 e o que é o 21? São os períodos de fechamentos anteriores, seja de candle, ou seja de blocos de Renko, né? Que ela considera para traçar essa tendência. Então, exemplo, né? Desse candle para trás, então 9 candles para trás, ele vinha de uma tendência de alta e assim sucessivamente. A mesma coisa com a média de 21, né? 21 candles para trás, ele vinha sempre indicando uma tendência de alta, né? Qual é a tendência do mercado em geral, né? O mercado ele anda em zigue-zague. Então vem lá Elliott. Então o mercado anda, se ele está numa tendência de alta, ele anda sempre rompendo os topos, né? Com fundos maiores e rompendo os topos, entendeu? Então o que acontece se você reparar nas correções, e aí que as médias começam a mostrar a sua importância. Está no gráfico diário, mas também serve, ó. Então ele fez, né, um topo, corrigiu, olha lá onde ele bateu na média de 9, corrigiu, fez outro topo, corrigiu, agora na média de 21, outro topo, corrigiu, certo? Então as médias servem também como um suporte e uma resistência, tá? O que o preço costuma fazer? Ele anda em direção da tendência,
né? E depois o mercado quer corrigir isso. E quando ele corrige, ele acaba buscando as médias. E as médias servem como um suporte ou uma resistência daquela operação, tá? Funciona tanto para os candles quanto para o Renko. Como eu falei, eu vou deixar maior aqui o gráfico de Renko para a gente visualizar, mas aqui eu vou incluir ainda mais três médias que eu também gosto de utilizar, tá? Então, quais são essas médias? Botão direito, inserir indicador, média móvel. Vamos inserir a média móvel de 42 períodos. Vamos inserir a média de 66 períodos. E vamos inserir a média móvel de 200 períodos. Por que esses valores de média? Porque são médias históricas que para mim, pelo menos no trade, funciona. Outros traders eu já vi que utilizam essas médias, né? E eu treino com elas, para mim funciona. Então, se para você funcionar, para mim tá ótimo também. Tá? Eu não tenho uma explicação lógica por que esses períodos, tem gente que faz um paralelo ali com Fibonacci, não sei o que. Mas para mim eu acabei adotando médias que outros traders utilizam para suporte e resistência, tá? Então vamos lá, as configurações. Média móvel todas exponenciais, a de 66 eu utilizo com a cor azul, ok? E a média móvel de 42 períodos eu utilizo exponencial vermelha. Ok? E a de 200 períodos eu utilizo ela preta. Normalmente a média de 200 períodos no gráfico de candles, dependendo do tempo gráfico, ela é uma resistência, um suporte bem forte. Por isso que eu gosto de utilizar ela, né? A operação demora a chegar lá normalmente, mas ela acaba, se estiver dentro da tendência, ela acaba sendo um suporte ou uma resistência bem forte, tá? Então, para quem utiliza a estratégia de retorno às médias, existe uma estratégia no Renko para isso. Então, se a gente está falando do dólar ou do índice, se a gente for, por exemplo, para o Renko 5R, tá? Tem muita gente que utiliza a estratégia de retorno às médias. E olha só como dá certo essa estratégia de retorno às médias. Então vamos pegar aqui a abertura do mercado de hoje, tá? Abertura de mercado de hoje. Abriu, né? Ele fez a abertura, porradão para cima, ok? O que ele fez? Retornou na média de 21, pau para cima, 12 pontos no dólar. Retornou de novo na média de 21, pau para cima, 14 pontos no dólar. E aí depois ele veio rompendo as médias aqui, nada a fazer, né? Normalmente nessa estratégia você treina ela quando todas as médias estão seguindo todas para a mesma direção, tá? Aqui nada a fazer, nada a fazer. Desceu, retornou para a média, 6 pontos. Retornou para a média, 14 pontos. Retornou para a média, 31 pontos, tá? Então uma estratégia que também utilizam, eu aprendi essa estratégia com o Rodrigo Cohen, basicamente. A minha esposa, a gente já falou, minha esposa comprou o plano dele, o grande plano, e ele utiliza essa estratégia principalmente na abertura, tá? Então ele diz que quando as médias estão alinhadas e o mercado faz a abertura, o preço tende a procurar a primeira média para depois andar a favor. Então ele fala que essa é uma das primeiras operações do dia que ele faz, tá? Eu não opero essa, eu não faço esse setup, essa operação, tá? Mas funciona, né? Funciona. Vamos pegar outro dia aqui para ver. Ele até dá nomes, né? Ele chama de cerca elétrica, tem estratégia do pato novo, etc e tal.
tá? Mas olha só como funciona, tá? Normalmente ele não usa a média de 9 para essa estratégia, mas vamos lá. Ó. Tendência de baixa, certo? Então ele deu um pancadão para baixo, retornou para a média. Vamos dar um zoom aqui na área, tá? Na região que a gente estava estudando, ok? Então, o mercado deu um pancadão para baixo, foi lá, buscou a média, certo? Buscou a média, na realidade aqui ele buscou a média de 42, 24 pontos. Essa é o que ele chama de cerca elétrica, se eu não me engano. 24 pontos. Retornou para a média, outros 18 pontos. E assim sucessivamente. Tá? Tem estratégia de médias também com os candles. Tá? Aprendi muito isso também com o nosso mestre Palex. Ele trouxe bastante coisa de um trader chamado Larry Williams. Eita! Larry Williams, né? Que são as estratégias de 9.1, 9.2, 9.3, né? Eu tradei hoje, se eu não me engano, foi 9.1 ou 9.2 no índice. Fui estopado, tá? Mas no dólar deu certo, por exemplo. São setups que eu uso no meu dia a dia, tá? Mas vamos ver se a gente consegue mostrar aqui essas relações de setups. Então, deixa eu deixar esse gráfico aqui limpo também. Excluir. Sim, beleza. É um gráfico que eu utilizo com média de 21 para me marcar a tendência e com média de 9 períodos. Tá? O setup da Larry Williams é baseado em 9 períodos. Okay? Então, se a gente for nos 5 minutos, tá? O que o setup dele fala? Quando você vende uma tendência, o 9.1, por exemplo, você vende uma tendência e essa tendência e ele rompe a média de 9, né? Então esse é o setup 9.1, tá? Então aqui, deixa eu tirar o zoom aqui. Então ele vem aqui, ó. Ele vinha a média descendo e pum, rompeu a média para cima, tá? Como que o setup funciona? Deixa eu dar um zoom aqui. Como que o setup funciona? Então, ele veio da tendência, rompeu, tá? No dólar, rompeu um ponto para cima, se no caso vier a tendência vendida, rompeu um ponto para cima, rompeu aqui, ó, um ponto para cima, então vamos ver quanto que é o candle aqui, ó. A máxima dele, 5,37,5. Então, nesse caso, se ele rompesse 5,38,5, 5,38,5, não, peraí, gente, aqui, 5,37,1,5, perdão, não são 10 pontos, é um ponto. 5,37,1,5. É compra, tá? Aonde vai ser o seu stop? Seu stop é abaixo do candle gatilho, também um ponto, tá? Então seu stop seria aqui, ok? Pode ser um stop pesado? Pode, tá? Então no caso aqui seria um stop de 12 pontos. Mas olha só quanto deu esse trade. Se você saísse aqui de 16 pontos, se você segurasse a operação, tá certo que você ia passar um pouco de calor aqui, uns 9 pontos para baixo, mas se você segurasse a operação, 35 pontos. Tá? Então viram que é um setup totalmente baseado em médias? Tá? É um setup baseado em médias. A mesma coisa com a média de 21 períodos. Vamos ver se eu consigo pegar. É um setup que chama PC, eu também aprendi isso aí com o Palex, tá? Mas funciona.
e funciona muito. Olha só. Olha só, vamos fazer fininho aqui. Tendência, vamos pôr vermelho aqui, ó. Tendência de baixa, certo? O que aconteceu? Mais ou menos como a gente explicou no Renko, tendência de baixa. Ele veio na tendência, voltou para a média, rompeu ela um pouquinho. É até bom quando acontece isso, porque ele vai acionar o trade, apesar dele ter dado um candle aqui que parece ser um candle de reversão, ele seguiu a tendência, então ele fez a média de 21, tá? Ele rompeu, então também trabalha no rompimento. A hora que ele romper o candle, então aciona a venda, tá? Vamos ver na prática aqui como ficou essa operação. Olha só. Aqui. Tá? Então, stop, certo? Você só vai entrar nesse trade a hora que ele romper. Então, a hora que ele romper o candle, certo? Rompeu, aí sim, você entrou também, a mesma regra do 1 ponto, você entrou e pegou 16 pontos, tá? Tomou um calor de 10, quase foi lá no stop, isso pode acontecer, mas pegou 14 pontos. Se você segurasse a operação, 39 pontos. Trade tem muito disso também, tem que ter cabeça. Tá? Às vezes a operação vai realmente ao seu favor, mas você tem que respeitar ela. Né? Se você quiser sair logo da operação, você vai acabar não pegando o movimento do mercado. Tá? Então assim, basicamente, esses são as métricas da média móvel, ela te indica a tendência. Tente sempre trabalhar a direção que a média móvel te dá, principalmente a de 21. A de 21 acaba indicando muito a tendência do dia, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre médias móveis, né? Não esquece de compartilhar e clicar aí no sininho para seguir a gente aqui no canal. Muito provavelmente o nosso próximo vídeo será sobre Fibonacci, que também ajuda muito nas operações, e depois a gente falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre stop loss, stop gain e alvo. Tenho certeza que, assim como eu, muita gente tem a vontade de saber aonde sair de uma operação ou entrar numa operação. Tá ok? Forte abraço e até mais!